Agora, o que realmente Maria ensinou e que todos nós devemos ouvir e obedecer e que foi considerado o seu maior ensino é o que está em João capítulo 2, no versículo 5, que diz: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo que ele, Jesus, vos disser. A ordem de Maria, o ensino de Maria é para nós obedecermos tudo o que Jesus disse. É para nós ouvirmos tudo o que Jesus disse. É para nós nos submetermos a tudo o que Jesus disse. Maria tinha o coração cristocêntrico, um coração voltado para Cristo, em obediência a Cristo, em reverência a Cristo. Maria aponta para Cristo. Maria ordena que nós adoremos a Cristo e obedecer tudo o que ele disse. Note aqui, Nossa Senhora disse aos servos, lá naquela época, naquelas bodas de Caná: Fazei tudo o que ele vos disser. E assim o Senhor Paulo Júnior vai dizer: olha só aqui, Nossa Senhora, o verdadeiro ensinamento de Maria consiste em que nós façamos tudo o que Jesus disse. E o que Jesus disse está ali na Bíblia protestante, por sinal, é o que ele afirma. Então, se ele pode legitimamente interpretar a Sagrada Escritura desta maneira, é isso que ele faz no vídeo, esta é a base, o núcleo do seu argumento, então também nos é lícito deduzir da frase de Jesus ao discípulo amado: Filho, eis aí tua mãe. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 27. Que Cristo ensina aos discípulos que ama, isto é, aos eleitos, aos que ele quer salvar, a necessidade de tornar-se verdadeiros filhos de Maria, tributando-lhe todo o cuidado e afeto que lhe dava o próprio Jesus Cristo. Este é o ensinamento de Jesus, Senhor Paulo Júnior, que o senhor deveria estar espalhando pelo seu canal Defesa do Evangelho Oficial. O senhor que tem muito melhores meios do que eu para fazer isso. Muito mais gente que o senhor pode ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo ensinou. Eis aí tua mãe. Ele ensinou para os discípulos que ama. Eis aí tua mãe. Assim como Nossa Senhora ensinou aos servos de Jesus Cristo: Fazei tudo o que ele vos disser. E o Senhor mesmo confessa, a Virgem Maria aponta para Jesus, mostrando que de nenhuma maneira a proximidade com Nossa Senhora vai nos afastar de Jesus, mas vai sempre nos apontar para Jesus. Isso o Senhor mesmo confessou. Assim também Jesus nos aponta para Maria. Eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe, Paulo Júnior. O Senhor deve cuidar, Nosso Senhor, durante sua vida aqui na Terra, dos 33 anos em que esteve aproximadamente aqui conosco, 30 anos esteve com Maria. Neste paraíso terrestre, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort. Esteve com Maria. E nós, se queremos ser discípulo de Jesus Cristo, devemos imitá-lo. E aí então, eis aí tua mãe. Cuide dela, tome-a e jamais se separe dela, da tua mãe santíssima. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo derramou todos os seus afetos e cuidados até o último instante, ali quando estava na cruz. A sua mãe, nós também, católicos, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, devemos dedicar grande parte da nossa vida espiritual, da nossa vida na fé, a exaltar esta Virgem Sacratíssima, Nossa Senhora, que honramos com tantos títulos, porque realmente temos um amor filial, apaixonados somos pela Virgem Maria. E nisso somos outros Cristos, porque nosso Senhor também foi assim. Estamos imitando a Jesus Cristo de uma maneira a mais perfeita possível e segundo a sua vontade. Então, deixe-me só reforçar esta ideia. Nosso Senhor achou conveniente que o verdadeiro cristão o imitasse em tudo, pois quem o segue não andará nas trevas. Ora, em sua vida terrena, a maior parte do tempo passou Jesus com Maria. Portanto, do mesmo modo deve ser conosco. É neste sentido que se diz que a devoção à Virgem Maria é moralmente necessária à salvação. Esse é o ensinamento de Santo Afonso Maria de Ligório, de tantos outros grandes e eminentes teólogos católicos, que é necessário a devoção à Santíssima Virgem para a salvação. Ah, mas porque ela é a salvadora? Não, mas porque o Salvador assim dispôs. Esta é a vontade positiva de nosso Senhor. Eis aí tua mãe. E se toma Maria por tua mãe, és o discípulo amado. Se não toma por tua mãe, não cuida da Santíssima Virgem Maria,
aqui no seu coração e com a sua boca e com as suas atitudes, então não é discípulo meu, não me imita, não segue nosso Senhor. Portanto, nós podemos encerrar isto aqui da seguinte maneira: não pode ter Jesus por irmão quem não tem Maria por mãe. Não pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo quem não honra a mãe de Jesus Cristo. Portanto, Sr. Paulo Júnior, já saiba que o Senhor, para realmente defender o evangelho oficial, como o Senhor quer, o evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro e único evangelho, o Senhor deve ser um devoto de Nossa Senhora e retratar-se deste vídeo horrível em que o Senhor ataca de uma maneira gratuita, sem base, por pura pirraça, os dogmas marianos. Se o Senhor quer salvar-se, é uma coisa séria, é uma matéria séria, mas foi assim que Nosso Senhor quis. Ou o Senhor toma Maria por sua mãe, ou então o Senhor não terá realmente Nosso Senhor Jesus Cristo por seu irmão e não será coerdeiro com Cristo, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos. Não será. Pode esquecer disso. Dignare me laudare te, Virgo Sacrata, damici virtutem contra hostes tuos. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. No dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O senhor Paulo Júnior, do canal Defesa do Evangelho Oficial, publicou um vídeo no qual ele insinua que o ensinamento da Virgem Maria é exatamente o contrário daquele que nós pregamos e celebramos na Igreja Católica. Na realidade, é o exato oposto do que nós celebramos nesta festa de Nossa Senhora Aparecida. E ao longo de todo o ano também, com tantas outras festas em que enunciamos, louvamos, honramos a Santíssima Virgem, a partir dos muitos benefícios e privilégios que ela recebeu do Altíssimo. Ele não começaria, senão, o que era de se esperar, com um ataque à Imaculada Conceição, que é o principal dogma mariano que nós celebramos nesta festa de Nossa Senhora Aparecida. Quando nós colocamos na íntegra o título que nós comemoramos no dia 12 de outubro, nós temos Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. E é a partir daí que ele inicia o seu ataque. Eu, como católico praticante e muito devoto à Santíssima Virgem Maria, me sinto no dever de responder aos seus ataques contra Nossa Senhora. Eu penso ser isto importante para demonstrar que os ataques que ele faz a Maria sempre vão acabar redundando no próprio Jesus e contra o Evangelho que ele pretende defender. Ora, se o Sr. Paulo Júnior quer realmente defender o Evangelho, ele tem que ser mariano. E é isso que eu vou demonstrar aqui neste vídeo, mostrando como que os seus argumentos são falhos e acabam servindo para o ataque do próprio Jesus Cristo e do seu Evangelho. Primeiro, o Sr. Paulo Júnior diz que Nossa Senhora teria ensinado que era uma pecadora, como todas as outras pessoas, tomando por base o fato de Maria ter oferecido, com São José, sacrifício pelo pecado em Lucas 2,24, conforme manda a lei de Moisés. Isso nós vemos, esta lei de Moisés, em Levítico, capítulo 2, versículo 8. Ele está se referindo àquele mistério que nós contemplamos na quarta dezena do Rosário, a purificação de Nossa Senhora e a apresentação de Jesus, que é narrado no capítulo 2 de São Lucas. Nossa Senhora se submeteu a este mandamento da lei de Moisés. E depois do parto virginal, do parto de Nosso Senhor, ela então vai até o templo, apresenta Nosso Senhor Jesus Cristo, que já havia recebido a circuncisão também, e ela se sujeita a estes ritos, que inclui também rogação e um sacrifício pelo pecado, né, da pessoa que lhe está oferecendo. Então, ele chega à conclusão, Nossa Senhora fez isso, logo não é imaculada, porque se submeteu a esse preceito que supõe que a pessoa é pecadora. Ora, a lei de Moisés certamente não foi feita para os imaculados, ela foi feita para os pecadores, para o povo eleito, para salvá-los. Assim como Deus os libertou do Egito, assim também, mediante a observância da lei, iria libertá-los dos seus pecados. Esta era a ideia. Mas, fazendo isso, atacando a Virgem Maria com esta base, ele não faz senão atacar o próprio Jesus Cristo e a cair em uma blasfêmia. E aí nós vemos como é vão atacar a Santíssima Virgem, porque ela não está, como ele pensa, junto com as outras mulheres ali, misturada como uma mulher qualquer, como querem os protestantes, algo que não está no Evangelho certamente. Mas
está junto de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se ataca a Santíssima Virgem, se ataca Jesus também. E é isso que acontece. Se o fato de Nossa Senhora sujeitar-se à lei significa que ela não é imaculada, tem pecado, então o fato de Nosso Senhor Jesus Cristo ter se sujeitado à lei também significa que Nosso Senhor também tem pecado. É isso que nós somos levados a concluir com o argumento do Sr. Paulo Júnior. Na realidade, é isso que nós encontramos também na Sagrada Escritura. Nós vemos, por exemplo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Nosso Senhor diz que, ou melhor, São Paulo, né, falando inspirado pelo Espírito Santo, diz que ele foi feito sujeito à lei. Portanto, Nosso Senhor, feito de mulher, também fez-se sujeito à lei. Isso está na Sagrada Escritura. Ora, se ele estava sujeito à lei, então somos levados a concluir com o argumento do Sr. Paulo Júnior que ele era pecador. Claro que isto é falso. E um bom comentador nos vai explicar esta passagem da melhor maneira possível, da maneira que o Sr. Paulo Júnior a deveria ter entendido, da seguinte maneira: a mesma razão que obrigou ao Senhor a mostrar-se em traje de pecador, sujeitando-se à lei da circuncisão, obrigou também a Maria a que parecesse impura e a sujeitar-se à da purificação, abatendo com este raro exemplo de humildade a soberba dos que, sendo pecadores, impuros e rebeldes, querem ganhar o conceito de bons, limpos e irrepreensíveis. Então, o verdadeiro ensinamento de Maria, Sr. Paulo Júnior, é um ensinamento de humildade, é um ensinamento de obediência, é um ensinamento também, como vai nos ensinar nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, dos versículos 23 a 26, um ensinamento de compaixão para com as pessoas mais fracas, que poderiam se escandalizar, vendo que aquela mulher tão exemplar, tão observante, não seguia aquele preceito e sem entender os grandes privilégios que Deus naquele momento quis esconder, assim como escondeu durante muito tempo a sua própria divindade. Então, vendo aquele exemplo, não pensasse, bom, se ela não segue, eu também não vou seguir. Se ela não está obrigada, essa pessoa que é tão exemplar, eu também não sou obrigado a seguir. E Nosso Senhor mesmo, Ele mesmo se coloca nesta situação. Se Ele não pagasse o imposto ali no templo, aquelas pessoas que realmente estavam obrigadas a pagar, iriam se escandalizar e poderiam cair. Poderiam pensar, se Ele que é um mestre, se Ele que dá tão bons exemplos, se Ele que cura os cegos e faz todas aquelas coisas maravilhosas, que realmente a mão de Deus está sobre Ele, não paga os impostos, por que nós pagaríamos? Então, é mais ou menos esse o pensamento. Então, para que aqueles que realmente estavam sob a lei a seguissem, Nosso Senhor e Nossa Senhora nos dão esse grande exemplo de compaixão para os mais fracos, de humildade e de obediência. Este é o verdadeiro ensinamento de Nossa Senhora, Sr. Paulo Júnior, e não que ela era pecadora. Muito pelo contrário. Quanto ao dogma da Imaculada Conceição, para usar uma expressão cara ao Sr. Paulo Júnior, nós podemos dizer que ele está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Dele já temos suficiente prova no proto-evangelho de Gênesis 3,15, no qual, ao mesmo tempo em que se anuncia o Redentor do gênero humano como semente da mulher, uma alusão evidente à concepção virginal do Messias, porque normalmente se diria semente do homem, porque a semente vem do homem, não é? Isso para os antigos, enfim, nós entendemos assim, a semente vem do homem, mas ali no Gênesis, quando Deus vai aplicar o castigo pelo pecado dos nossos primeiros pais e também consolá-los com o anúncio do Redentor, ele vai dizer que ele vem da semente de mulher. E assim já está falando da concepção virginal, vai nascer de uma virgem, sem intervenção de homem, da semente do homem. Fala-se também em uma verdadeira inimizade entre a mulher e sua semente, que é Jesus e Maria, né? Maria a mulher e a semente o Messias, Jesus Cristo, e a serpente e sua semente. Isto é, nós entendemos quem que é a serpente. Serpente não é uma ideia geral. Serpente é o diabo, né? E os ímpios. Os ímpios são a descendência desta serpente. E o ímpio por excelência também podemos entender, o anticristo. Tal disputa entre a mulher e a serpente
entre o Messias, o Cristo e o Anticristo, ou os ímpios. Esta grande disputa exige que Nossa Senhora tenha sido preservada, né? Que Nosso Senhor tenha preservado a sua Mãe Santíssima do pecado original, pois do contrário, ela não estaria do seu lado, mas sob o domínio da serpente. São João dirá que antes que Nosso Senhor nos redimiu, nós éramos seus inimigos. Então Nossa Senhora, na realidade, estaria no número dos inimigos da serpente e da sua descendência, mas não. Nossa Senhora já está do lado de Cristo, já está com Cristo nesta inimizade. Então ela já era amiga de Deus, já era imaculada desde o princípio. O mesmo se vê representado no Apocalipse 12, quando olhamos que em vão a serpente procura atacar a mulher vestida de sol. Ali temos também mais uma bela imagem da Imaculada Conceição de Maria. E é justamente esse texto do Apocalipse 12 que nós encontramos na festa tradicional de Nossa Senhora Aparecida. Por fim, o Antigo Testamento está cheio de figuras da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. O paraíso terrestre, por exemplo, o paraíso de delícias, em que estavam os nossos primeiros pais, o primeiro Adão, também Nosso Senhor fez para si um paraíso de delícias, a Santíssima Virgem Maria Imaculada. Também aquela terra que formou o homem foi formado de uma terra pura, da terra do paraíso e do Espírito de Deus que foi soprado sobre suas narinas. Também Nosso Senhor foi feito Espírito, do Espírito Santo, concebido do Espírito Santo e formado da terra virginal, que é Nossa Senhora, esta terra imaculada, esta terra do paraíso. Também Nossa Senhora, os Santos Padres vão insistir tanto nisso. É a nova Eva. Adão teve também, né, Nosso Senhor. Adão foi uma figura de Nosso Senhor, que é o segundo ou novo Adão. E assim também, Eva foi figura de Maria. E Eva foi gerada sem pecado. Assim também Nossa Senhora. Também temos a Arca de Noé, temos a Arca da Aliança com suas várias propriedades, todas estas nos indicam as perfeições da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. Isto só penso que basta para que nós demonstremos que o Evangelho verdadeiro não é este Evangelho oficial que o Sr. Paulo Júnior defende. Não é nada oficial, é o Evangelho dos hereges. Não é este, é o Evangelho católico, é o Evangelho dos devotos de Nossa Senhora. E não este Evangelho que acaba em blasfêmia, que acaba em insulto contra Jesus Cristo. Sobre a questão da virgindade perpétua, ele também trata. Ele dirá, em segundo lugar, que Nossa Senhora não teria ensinado nem sido sempre virgem, mas que teria tido outros filhos com São José, negando deste modo a perpétua virgindade de Maria. Para tanto, alega que os irmãos do Senhor, registrados em Marcos 6,3, seriam filhos da Virgem Maria com São José. E isto é bastante impressionante o que ele faz, porque esta afirmação que ele dá não está no Evangelho. Não é uma afirmação do Evangelho. Não é algo que foi ensinado na Bíblia. Ele está extrapolando isso. Ele está colocando a sua doutrina na frente da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Nem os evangelistas, nem os santos padres chegaram a esta conclusão. Notando bem a diferença que há entre a mãe de Jesus e os irmãos do Senhor, porque existe essa diferença. Nunca os evangelistas, nem nosso Senhor Jesus Cristo, disseram que esta que é a mãe de Jesus tem filhos e que estes irmãos do Senhor eram filhos de Maria. Nunca se tirou essa conclusão. Agora o Senhor, Paulo Júnior, não tem problema nenhum em dizer isso, citando um versículo que não afirma o que ele diz. E isto é muito impressionante, porque nós vemos a fidelidade, a lealdade que ele tem à palavra de Deus, como ela é questionável, não é mesmo? Eles jamais implicaram que estes eram filhos de Maria. Aliás, nem nosso Senhor o fez, pois caso soubesse que sua mãe tivesse filhos para ampará-la, não teria dado sua tutela ao discípulo amado, São João, posto que havia 4 irmãos do Senhor, nós contamos 4, que são mencionados por nome, talvez poderia até haver mais, mas que são mencionados por nome, Tiago, São Tiago, que é São Tiago Menor, filho de Cleofa ou Alfeu, temos também São Judas,
tem José, ele menciona, né? Então, vamos lá, pelo que está na própria Sagrada Escritura, como é mencionado. Na ordem assim, Tiago, salvo engano meu, Tiago, Judas, José e Simão, né? Ou Simeão. Então, esses que são mencionados na Sagrada Escritura, às vezes tem alguma variação, leve variação no nome, por exemplo, José é mencionado em São Marcos, se não me engano, como Joses. E tem essas variações, mas seriam esses 4 os que são mencionados na Bíblia. Bem, diante do fato dos irmãos do Senhor não terem sido levados em conta por nosso Senhor constado na crucifixão, porque nosso Senhor não entregou a eles, ou simplesmente não deixou ao cuidado deles, mas teve que tomar essa providência pela sua mãe, entregando-lhe a um discípulo que a tomou e realmente cuidou dela, sinal de que ela não tinha filhos que pudessem velar por ela, senão não faria o menor sentido o que nosso Senhor fez. Também há algumas outras passagens da Sagrada Escritura, que eu não vou comentar aqui, que são indícios de que Nossa Senhora não tinha outro filho senão Jesus Cristo. Mas isso só gera o bastante para qualquer pessoa razoável entender que irmãos do Senhor, aqui, era apenas um modo de indicar parentes próximos ou primos de Jesus. Como se vê em Gênesis 13:8 e em várias outras passagens da Sagrada Escritura, eu apenas vou citar aqui Gênesis 13:8, onde um sobrinho de Abraão é chamado seu irmão. Então, veja, um parente próximo, ele recebe essa alcunha de irmão. Isso os antigos faziam. Aí nós temos vários exemplos na Bíblia. E também em outras literaturas também nós encontramos na Antiguidade esse uso, né, de chamar parentes próximos de irmãos. Uma maneira de honrá-los, uma maneira de reforçar a proximidade, né, entre eles. Disse, pois, Abrão a Ló: peço-te que não haja rixas entre mim e ti, visto que somos irmãos. E assim também em outras passagens, entre Ló e Jacó, e enfim, né, tantas outras. Pois bem, como se sabe, Abraão era tio de Ló. Com isso, concordam os primeiros historiadores cristãos, Egesipo e Eusébio de Cesareia, que entendem os irmãos do Senhor como seus primos. E note que Egesipo, que é citado por Eusébio de Cesareia na sua célebre História Eclesiástica, ele chegou a consultar os netos de Judas, irmão do Senhor. E esses afirmaram quem era parente de quem, o que era o quê. Né? E eles disseram, eles eram primos de Jesus e não seus irmãos de sangue. Então, isto aí está afirmado. Mas não há somente esta explicação. Valendo-se do que dizia um apócrifo popular do final do segundo século, o proto-evangelho de São Tiago, muito famoso porque ele fala bastante coisa sobre a infância de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não encontramos muita coisa na Sagrada Escritura, senão aquilo que diz São Lucas, alguma coisa que diz São Mateus. Os padres do Oriente explicavam que os tais irmãos do Senhor eram filhos de um casamento anterior de São José, o que é improvável, mas melhor do que negar a virgindade perpétua sem base e por pirraça, porque é exatamente isso, Sr. Paulo Júnior, o que o senhor faz. O senhor poderia ter muitas outras explicações, ou dizer assim, que não sabe, né? Que seria até mais bonito. Mas não, já diz, ela teve filhos, esses irmãos do Senhor são filhos de Nossa Senhora com São José. Coisa que nem os padres do Oriente, que tinham uma visão um pouco influenciados por um apócrifo e tudo mais, né, que foi muito influente, dizem que isso começou também com outro apócrifo anterior, agora me escapa o nome, eles não tiveram esta audácia, né, de chegar nesse ponto, porque tal era a crença que havia na igreja, desde o princípio, na perpétua virgindade da Santíssima Virgem Maria. De modo que só um número muito minguado, muito pequeno de hereges, né, dos primeiros séculos, e pouco importantes, inclusive, foram capazes de negar essa verdade. Melhor ainda, certamente, a opinião dos nossos padres do Ocidente, os padres latinos, com São Jerônimo, em primeiro lugar, que, por uma engenhosa combinação de versículos, mostram ser os tais irmãos do Senhor, filhos da irmã ou cunhada de Nossa Senhora, Maria de Cleofa ou Alfeu, né, que é os dois nomes, porque são nomes equivalentes. Então, nós temos, por exemplo, São Tiago Menor, ou São Tiago, filho de Alfeu, que é justamente filho desta Maria, e portanto não pode ser, que também está nessa lista, né, dos irmãos do Senhor,
que, portanto, não pode ser consanguíneo de Nosso Senhor, como irmão de sangue, como quer ele, né? Não pode ser. E esse Tiago, Tiago Menor, etc., ele é chamado de irmão do Senhor por São Paulo, na Epístola aos Gálatas, e por São Judas também na sua Epístola Canônica, quando ele diz que ele é irmão de Tiago, né? Irmão do Senhor. Bem, então, todas essas coisas desmentem, né, o que diz o Sr. Paulo Júnior contra a virgindade perpétua da Virgem Maria. Abandonado por Jesus, os evangelistas, os santos padres do Oriente e do Ocidente, o Sr. Paulo Júnior é deixado com dois vis e pouco importantes hereges do IV e V século, Euvídio e Joviniano, na opinião injuriosa de que a mãe de Jesus não seguiu o exemplo do seu filho amantíssimo. Pobre homem, é isso que nós podemos dizer do Sr. Paulo Júnior. Pobre homem que pretende ser um seguidor do Evangelho de Jesus Cristo, mas que inventa a sua própria doutrina, que inova, que cria aí as suas próprias doutrinas, seus próprios pensamentos sobre Nossa Senhora, sobre Nosso Senhor. Não sabe que ofendendo a mãe, também ofende o filho. E que está muito longe de ser um discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós vamos perceber quando ele vai falar contra a corredentora, contra Nossa Senhora, essa doutrina de que Nossa Senhora é a corredentora. Que Nosso Senhor, na sua liberdade, né, de rei, ele quer que os homens se salvem por meio de Maria. Isso é uma coisa que esquece, né, o Sr. Paulo Júnior e todos os protestantes. Eles esquecem que Nosso Senhor é rei e que ele pode estabelecer critérios para salvar os homens. Ele mesmo, ele é o Salvador, já salvou, é suficiente. Mas ele, na sua liberdade de rei e na sua soberania, ele pode estabelecer determinadas regras. Ele estabeleceu que nós vamos ser salvos pelas mãos de Nossa Senhora. É assim que ele quis e é isso que nós vamos ver agora. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre o ataque. Em terceiro lugar, o Sr. Paulo Júnior nos informa que, segundo a própria Virgem Maria, é o que ele diz, ela não seria corredentora. E aqui não nos dá nenhum versículo sequer que se refira a Nossa Senhora, porque a ideia dele, na verdade, é atacar o catolicismo, é atacar a fé, é atacar a devoção à Santíssima Virgem. Então não é realmente falar do ensinamento de Nossa Senhora. Claro que não. Tanto que ele fala, a Santíssima Virgem ensinou isso aqui, mas na verdade pega um versículo avulso aí de algum lugar na Sagrada Escritura que não tem nada a ver com Nossa Senhora, só mesmo para tentar atacar as doutrinas católicas. Só isso. Aí nós vemos assim para que ele veio, né? Se ele veio para instruir ou na verdade para perverter, para corromper, e é a segunda coisa que nós percebemos aqui. Ele não cita nenhum que se refira a Nossa Senhora, mas fala daquela conhecida passagem de Atos 4:12, que ele confunde com o capítulo 12, ele troca o versículo pelo capítulo, ele está no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, mas na verdade está no capítulo 4, é a pregação de São Pedro, logo depois de Pentecostes, em que ele vai dizer aquela famosa frase que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o de Jesus. Um texto que me é bastante caro, porque eu sou realmente, de uma forma particular, devoto ao Santíssimo Nome de Jesus Cristo. No dia 3 de janeiro nós temos a festa, nós temos também em janeiro, no mês de janeiro, essa devoção sendo preconizada pela igreja. E claro, tem os próprios jesuítas, né, aos quais eu também tenho uma particular estima. Então, tudo isso me leva a ter muito a peito esta frase, e eu acredito, e Nossa Senhora também acredita, ele poderia até ter ensinado, né, o que Nossa Senhora ensinou sobre isso. Ela vai dizer que a minha alma glorifica ou engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, Nossa Senhora confessa essa verdade, de que Jesus Cristo, Deus, é o seu Salvador. Esse é o ensinamento de Maria, claro. Porém, do mesmo modo que é legítimo ao Sr. Paulo Júnior deduzir da frase "fazei tudo o que ele vos disser", dita por Maria aos servos, que ela nos ensina a seguir os ensinamentos de seu filho. Note aqui, Nossa Senhora disse aos servos, lá naquela época, naquelas bodas de Caná, "fazei tudo o que ele vos disser". E assim o Sr. Paulo Júnior vai dizer, olha só aqui, Nossa Senhora, o verdadeiro ensinamento de Maria, consiste
em que nós façamos tudo o que Jesus disse. E o que Jesus disse está ali na Bíblia protestante, por sinal, é o que ele afirma. Então, se ele pode legitimamente interpretar a Sagrada Escritura desta maneira, é isso que ele faz no vídeo, esta é a base, o núcleo do seu argumento, então também nos é lícito deduzir da frase de Jesus ao discípulo amado: Filho, eis aí tua mãe. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 27. Que Cristo ensina aos discípulos que ama, isto é, aos eleitos, aos que Ele quer salvar, a necessidade de tornar-se verdadeiros filhos de Maria, tributando-lhe todo o cuidado e afeto que lhe dava o próprio Jesus Cristo. Este é o ensinamento de Jesus, Sr. Paulo Júnior, que o senhor deveria estar espalhando pelo seu canal Defesa do Evangelho Oficial. O senhor que tem muito melhores meios do que eu para fazer isso. Muito mais gente que o senhor pode ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo ensinou. Eis aí tua mãe. Ele ensinou para os discípulos que ama. Eis aí tua mãe. Assim como Nossa Senhora ensinou aos servos de Jesus Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. E o Senhor mesmo confessa. A Virgem Maria aponta para Jesus, mostrando que de nenhuma maneira a proximidade com Nossa Senhora vai nos afastar de Jesus, mas vai sempre nos apontar para Jesus. Isso o Senhor mesmo confessou. Assim também Jesus nos aponta para Maria. Eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe, Paulo Júnior. O Senhor deve cuidar, Nosso Senhor, durante sua vida aqui na Terra, dos 33 anos em que esteve aproximadamente aqui conosco, 30 anos esteve com Maria. Neste paraíso terrestre, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort. Esteve com Maria. E nós, se queremos ser discípulo de Jesus Cristo, devemos imitá-lo. E aí então, eis aí tua mãe. Cuide dela, tome-a e jamais se separe dela, da tua mãe santíssima. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo derramou todos os seus afetos e cuidados até o último instante, ali quando estava na cruz. A sua mãe, nós também, católicos, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, devemos dedicar grande parte da nossa vida espiritual, da nossa vida na fé, a exaltar esta Virgem Sacratíssima, Nossa Senhora, que honramos com tantos títulos, porque realmente temos um amor filial, apaixonados somos pela Virgem Maria. E nisso somos outros Cristos, porque nosso Senhor também foi assim. Estamos imitando a Jesus Cristo de uma maneira a mais perfeita possível e segundo a sua vontade. Então, deixe-me só reforçar esta ideia. Nosso Senhor achou conveniente que o verdadeiro cristão o imitasse em tudo, pois quem o segue não andará nas trevas. Ora, em sua vida terrena, a maior parte do tempo passou Jesus com Maria. Portanto, do mesmo modo deve ser conosco. É neste sentido que se diz que a devoção à Virgem Maria é moralmente necessária à salvação. Esse é o ensinamento de Santo Afonso Maria de Ligório, de tantos outros grandes e eminentes teólogos católicos, que é necessário a devoção à Santíssima Virgem para a salvação. Ah, mas porque ela é a salvadora? Não, mas porque o Salvador assim dispôs. Esta é a vontade positiva de nosso Senhor. Eis aí tua mãe. E se toma Maria por tua mãe, és o discípulo amado. Se não toma por tua mãe, não cuida da Santíssima Virgem Maria, aqui no seu coração e com a sua boca e com as suas atitudes, então não é discípulo meu, não me imita, não segue nosso Senhor. Portanto, nós podemos encerrar isto aqui da seguinte maneira. Não pode ter Jesus por irmão quem não tem Maria por mãe. Não pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo quem não honra a mãe de Jesus Cristo. Portanto, Sr. Paulo Júnior, já saiba que o Senhor, para realmente defender o Evangelho oficial, como o Senhor quer, o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro e único Evangelho, o Senhor deve ser um devoto de Nossa Senhora e retratar-se deste vídeo horrível em que o Senhor ataca de uma maneira gratuita, sem base, por pura pirraça, os dogmas marianos. Se o Senhor quer salvar-se, é uma coisa séria, é uma matéria séria, mas foi assim que Nosso Senhor quis. Ou o Senhor toma Maria por sua mãe, ou então o Senhor não terá realmente Nosso Senhor Jesus Cristo por seu irmão e não será coerdeiro com Cristo, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos. Não será. Pode esquecer disso.
E sobre o culto a Maria Santíssima, esse é um tópico que ele também ataca. Em seguida, depois de expor o dogma católico sobre os graus de culto, conta-nos ele, no seu quarto argumento, que a Virgem Maria jamais promoveu o culto de si mesma, pois em Lucas 4 e Mateus 4, Jesus teria dito a Satanás que somente a Deus se deve render culto, pois o único digno de culto é Deus. Olha só como não faz o menor sentido ele gravar um vídeo chamado O Verdadeiro Ensino de Maria, porque na verdade ele está citando passagens do Evangelho que não tem relação direta com Nossa Senhora, mas está citando Nosso Senhor Jesus Cristo, está citando São Paulo Apóstolo, etc. E não está citando o que Nossa Senhora disse a esse respeito. Então você vê que é uma espécie de clickbait, né? É uma isca para atrair as pessoas para aquilo ali e assim perverter as suas ideias sobre Nossa Senhora. Não é algo que tem retidão de intenção, né? De realmente mostrar o que ele está dizendo, mas é uma enganação. E é assim mesmo. E é uma enganação também porque é falso. Embora Nossa Senhora jamais se tenha promovido a si mesma por ser extremamente humilde, preferindo antes se esconder a revelar os seus sublimes privilégios, a mesma, movida pelo Espírito Santo, profetizou o seu culto. Por ele ter posto os olhos na baixeza de sua escrava, porque eis aí, de hoje em diante, me chamarão bem-aventurada. As gerações, né? Todas as gerações. Doravante me chamarão bem-aventurada, todas as gerações. Me chamarão de bendita. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 48. Ora, o culto que damos a Maria não é mais do que isto, chamá-la de bem-aventurada e pedir a sua intercessão diante de seu Filho. O maior ato de culto que há na igreja é o santo sacrifício da missa. Este extremo culto de latria se dirige a Deus, somente a Deus. É oferecido, nós oferecemos nosso Senhor Jesus, lhe apresentamos ao Padre Celestial, né, para aplacar a sua ira, para render-lhe graças, enfim, para todas as finalidades que nós aprendemos no Catecismo, que são aquelas do santo sacrifício da missa. As orações igualmente se dirigem a Deus. Nós fazemos todas a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, sempre na Santa Missa, que é o culto oficial da igreja realmente, e é a partir daí que o Sr. Paulo Júnior deve nos julgar, a partir daquilo que todos os católicos são obrigados a crer, e o culto que todos os católicos são obrigados a assistir sob pena de pecado. Então, tudo se dirige a Deus na liturgia católica. A única diferença que existe quando há uma festa de Nossa Senhora, como Nossa Senhora Aparecida, é que se pede que a Santíssima Virgem se una às orações que dirigimos a Deus, enquanto a exaltamos com textos bíblicos tirados do Apocalipse, dos Salmos, dos Cânticos e de vários outros livros da Sagrada Escritura. Então é isto. A honra que a igreja presta a Nossa Senhora, claro, existem também outras homenagens, procissões e tudo mais, mas a honra maior que a igreja presta à Santíssima Virgem, maior do que todas as outras, no grande sacrifício, né, que Nosso Senhor pediu que fizéssemos em sua memória, na Santa Missa, ali, com toda a solenidade da liturgia, nós mencionamos a Santíssima Virgem de uma maneira mais honrosa possível, para que se una às nossas orações, pedimos a sua intercessão. E isto é algo bíblico, nós vamos ver já em seguida. Mas mais que isso, o que mais nós dizemos? O que nós dizemos à Santíssima Virgem? Bendita, sois bendita entre as mulheres. E bendita por quê? Porque geraste Jesus, porque o fruto do vosso ventre é bendito, porque tivesse esse privilégio e porque Jesus, sempre Jesus é a referência. Somos cristocêntricos, evidentemente. Jesus te deu esta honra, te adornou com todas essas riquezas, né? E isto é a causa. Porque nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo teve um amor particular, especial, providencial, pela sua Mãe Santíssima. Como é, claro, normal que assim seja, porque Ele escolheu a sua Mãe. E Ele mesmo, não só a escolheu, mas também foi lhe submisso, foi um filho exemplar. E assim, não devemos esperar que Ele que continuou sendo filho de Maria, lá no céu vai ser diferente agora, e sempre vai se portar perante a Santíssima Virgem como um bom filho se porta perante a sua Mãe Celestial.
E agora nós vamos passar pelo que o senhor Paulo Júnior chama do maior ensinamento de Maria. Para terminar, declara o senhor Paulo Júnior que o maior ensinamento de Maria é que devemos fazer tudo o que Jesus nos disser, conforme João capítulo 2, versículo 5. Ótimo, perfeito, devemos fazer tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disser. Portanto, eis aí tua mãe. Lembre-se disso, senhor Paulo Júnior. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso, está na Bíblia. Está na Bíblia. Porém, claro que o senhor Paulo Júnior usa essa passagem simplesmente para distorcer as coisas como de costume. Ele usa o evangelho para anunciar aquilo que um grupinho de hereges da antiguidade, da modernidade ensinam, e não o que é a doutrina da igreja e o que é a doutrina de Jesus Cristo. Não, isso não pode. Eles estão contra, rebeldes contra a autoridade divina de Jesus e da sua santa igreja. Logo, segundo ele, a Virgem Maria teria, ao que parece, ensinado algo contra a utilidade da intercessão dos santos, pois, sendo ela cristocêntrica, como diz o senhor Paulo Júnior, sua doutrina nos leva diretamente a Jesus sem passar pelos santos. De um modo imediato, ou melhor, de um modo direto, Nossa Senhora também teria ensinado a seguir o livre exame da Bíblia protestante, pois o senhor Paulo Júnior crê piamente que tudo o que Jesus disse está exclusivamente contido na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e que esta Bíblia não se compõe de outros livros além daqueles 66 da Bíblia protestante. É assim então que ele termina todo o seu discurso, e nós podemos responder então em dois momentos sobre a questão da intercessão. Como pode isso? Como pode o homem dizer que segue a Bíblia, que segue os 66 livros da sua Bíblia, que já é uma Bíblia mutilada? Como pode ele dizer isso? Se está citando uma passagem em que justamente se salienta a intercessão de Nossa Senhora, o poder da intercessão de Maria. Porque os servos, eles não vão diretamente a Jesus. Eles vão a Nossa Senhora. E se esses servos ele pode interpretar como nós, então nós vamos primeiro a Nossa Senhora. E o que acontece quando nós vamos a Nossa Senhora? Ah, nós negamos que Jesus é o único mediador, não sei o quê. Não. Nossa Senhora nos leva a Jesus. E mais, ela nos alcança algo que de outra maneira não alcançaríamos, porque é isso que ensina esta passagem do segundo capítulo do Evangelho segundo São João. Ali, Nosso Senhor diz, minha hora ainda não chegou. Mulher é uma maneira respeitosa de se falar. É como nós dissemos senhora. Então, mulher, que há entre mim e ti, né, o que temos a ver com isso? Isto quer dizer um hebraísmo também, que está na Sagrada Escritura. O que temos a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. E Nossa Senhora confiante diz, fazei tudo o que ele vos disser. E assim Nosso Senhor, que não ia fazer, porque Nossa Senhora disse, ele fez. Porque Nossa Senhora apresentou a causa daqueles noivos desesperados que não tinham mais vinho. Então, realmente, o vinho se transformou, ou melhor, a água, a simples água ali nas talhas, se transformou em vinho. Isto foi uma graça que alcançou a Virgem Maria. O primeiro milagre de Nosso Senhor sobre a natureza foi alcançado pela intercessão de Nossa Senhora. E assim, Jesus Cristo quis se servir de Maria, quis honrar a sua mãe, falando assim, olhe, ainda que eu não queira, por ti eu faço. Ainda que eu não queira dar a esses pecadores, a esses pequenos, a esses indignos, estas graças. Por ti, ó minha Mãe Imaculada, por ti eu faço. Por ti eu adianto a minha hora. Por ti aquilo que eu não estaria inclinado a fazer, agora eu faço. O que eu não era favorável, agora eu me faço favorável a estes aí e a causa deles, por tua causa. Então, este é o ensinamento da Sagrada Escritura. Ensina-nos então o quê? Justamente o poder da intercessão da Santíssima Virgem. E se não tivéssemos isso, a mera experiência histórica nos mostra isso. Quantos e quantos milagres que nós alcançamos no decorrer da história por meio da intercessão da Santíssima Virgem Maria. Milagres de todas as espécies, não só milagres sobre a natureza, milagres que alcançam as pessoas bens temporais que elas pedem, mas milagres espirituais, milagres morais, conversões extraordinárias, operadas sobretudo pelo Santo Rosário da Virgem Maria, tudo isso pela intercessão e conversões a Jesus. As pessoas se convertem a Jesus Cristo quando se voltam à Santíssima Virgem. Então aí nós vemos claramente, Sr. Paulo Júnior, como é falaz, como é errôneo o seu ponto de vista sobre a intercessão dos santos, sobretudo a intercessão desta Senhora. Como é útil a sua intercessão. A própria Sagrada Escritura que o Senhor cita fala isso, mas o Senhor, tendo olhos, não quer enxergar,
tendo ouvidos, não quer ouvir. Isto é o maior tipo de cegueira. É o pior tipo de cegueira e o pior tipo de surdez. E depois vamos falar então um pouco, só para terminar aqui, fazer o nosso último ponto, sobre a questão das fontes da fé cristã. Porque para o Sr. Paulo Júnior, a fé cristã é só o que está na Bíblia. Mas para os apóstolos, para Jesus, para os apóstolos, para a igreja, não é assim. E aí nós vemos que o evangelho do Sr. Paulo Júnior não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é uma invenção da cabeça dele, ou invenção que ele pega aí dos seus papas, né, os seus papas Lutero, Calvino, toda essa gente, que são aqueles que ele realmente segue. Ele não segue Jesus, ele segue estes homens heréticos que surgiram com doutrinas novas, que não estão no evangelho e que são anatematizadas pelo evangelho. Quanto ao último ponto, a Bíblia claramente nos ensina que o cristão que anuncia uma doutrina diferente daquela dos apóstolos é um excomungado, está fora da igreja. Assim diz São Paulo: se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema. Isso ele diz na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Ora, sobre a matéria do que é ou não palavra de Deus, sabemos que estamos na obrigação de acolher tudo o que disseram os apóstolos, pois Cristo deu-lhes autoridade para falar em seu nome. Lucas capítulo 10, versículo 16. O que a vós ouve, a mim ouve. E o que a vós despreza, a mim despreza. E quem a mim despreza, despreza aquele que me enviou. Então, aquele que despreza o ensinamento do apóstolo, despreza a Jesus e ao Padre do céu que o enviou. Ora, os apóstolos escreveram e pregaram de viva voz, e mandaram que observássemos ambas as coisas, isto é, sua palavra escrita e não escrita. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. E assim, irmãos, estai firmes, e conservai as tradições que aprendestes, ou de palavra, ou por carta nossa. Olha só, aqui nós temos algo além da carta, algo além do papel e tinta. Nós temos também a palavra de viva voz, o ensinamento que os apóstolos confiaram àqueles que eles deram a guarda das igrejas e também aos fiéis quando pregavam o evangelho. Então, existe uma doutrina não escrita. E essa doutrina não escrita, o Sr. Paulo Júnior não considera. Então, aí ele já está anunciando uma coisa que não foi o que São Paulo anunciou. Veja, o seu homônimo, Paulo, né? São Paulo de Tarso, lembra? Então, esse aí disse que não era para seguir só o que está escrito. Era para seguir também o que foi ensinado de boca, o que foi confiado à igreja, a tradição oral. Isto é o ensinamento de São Paulo. Mas esse não é o ensinamento de Paulo Júnior. Aí você já vê a diferença. Será que esse homem realmente anunciou o evangelho? Claro que não. Ele está anunciando a sua doutrina, os seus erros. É isso que ele está ensinando, mas não o evangelho com E maiúsculo. Os apóstolos também mandaram evitar os irmãos que não seguissem esta tradição. Veja, essa tradição escrita e não escrita. Aquele cristão que não segue essa tradição escrita e não escrita, ele deve ser evitado. Então aí nós já sabemos qual é a conduta que nós devemos ter perante sujeitos como o Sr. Paulo Júnior. Assim se diz na mesma epístola, capítulo 3, versículo 6. Mas nós vos intimamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a autoridade com que o apóstolo está falando. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que ele e os mais receberam de nós outros. Então, se não andar de acordo com a tradição apostólica, que é essa tradição escrita e não escrita, essa tradição que está na Bíblia, sim, mas também está na pregação apostólica de viva voz. Então, se ele não fizer isso, se ele segue, só tem ali os 66 livros da Bíblia protestante, você já sabe, evite-o, porque não é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e não segue a tradição dos apóstolos. Enfim, ordenaram os apóstolos que essa tradição oral fosse passada adiante para os bispos, cujo dever é guardar o depósito da fé. Segundo a Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E guardando o que ouviste de minha boca, diante de muitas testemunhas, entrega-o, ou seja, esse ensinamento não escrito, mas ensinamento de boca a ouvido.
certo? Entrega-o a homens fiéis que sejam capazes de instruir também a outros. Estes homens fiéis, capazes de instruir a outros, são o quê? São aqueles que na igreja nós chamamos de igreja docente, a igreja que ensina. Até hoje é assim, a igreja está dividida em duas partes, entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem. Isso é a igreja docente e a igreja discente. E assim São Paulo diz, instrui aquelas pessoas capazes de instruir aos outros, ou seja, aquelas pessoas na igreja, né, que ocuparão esta função de ensino e que vão instruir aqueles que na igreja ocupam a função de aprendizes, que estão a aprender as verdades do Evangelho. Porque é assim, Nosso Senhor também, ele tinha os apóstolos e tinha aqueles que o seguiam e aprendiam seus ensinamentos. Assim também a igreja ela continua, né, a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, ela tem aqueles que ensinam e aqueles que aprendem. A estes homens fiéis, legítimos guardiões da tradição apostólica, essa tradição escrita e não escrita, a Bíblia, não sou eu, mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer porque eles têm o cuidado de nossas almas. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Lembrai-vos dos vossos prelados, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé haveis de imitar, considerando que haja sido o fim de sua conversação. Novamente, ele fala de homens que têm esta função de ensinar, e eles ensinam para nos transmitir a palavra de Deus, e esta é a função deles, nós devemos imitar a sua fé, ou seja, a sua doutrina. Não devemos inventar, como faz o Sr. Paulo Júnior, devemos imitar, acolher o que eles pregaram para nós. Obedecei, diz ele também, a vossos superiores, e sede-lhes sujeitos, porque eles velam como quem há de dar conta de vossas almas. Veja, eles têm um dever de ensinar e ao mesmo tempo de cuidar das almas, para que não se percam, para que não se desviem da fé. Para que façam isto com gozo e não gemendo, pois isto é uma coisa que vos não convém. Não convém a um simples fiel, a um simples leigo, a um simples aprendiz dar lições aos seus superiores. Ele deve acolher o que eles dizem e imitar a sua fé. E não lhes dar trabalho com contra-argumentos, com todas essas insídias dos hereges. Não, ele deve ser dócil e acolher a verdade que lhe foi transmitida fielmente. No Evangelho do Sr. Paulo Júnior, não há nem tradição não escrita, sem papel e tinta, nem autoridade responsável por transmiti-la aos demais na igreja. Logo, como o seu Evangelho é diferente daquele dos apóstolos, no qual ambas as coisas existem, nós o devemos ter como um excomungado e evitar comunhão com ele nas coisas sagradas, até que se converta. Justamente, não foi isso que nós vimos no começo? Aquele que anunciou um evangelho diferente daquele que os apóstolos anunciaram, esse deve ser anátema, deve ser considerado alguém fora, deve ser evitado pelos irmãos. Por outra parte, a doutrina apostólica se identifica inteiramente com a doutrina do Concílio de Trento, que ensina a existência de ambas as fontes de fé, a Bíblia e a tradição oral, a tradição apostólica, bem como do magistério eclesiástico, como o seu legítimo intérprete. E isto, meus caros, eu tenho um trabalho que eu imprimi recentemente, este aqui, Exposição da Doutrina da Igreja Católica em Matérias de Controvérsia, que não é senão um resumo do Concílio de Trento, nessas matérias que os protestantes, pessoas como o Sr. Paulo Júnior, infelizmente, não aceitam e disputam com a Igreja Católica. Então aqui nós temos uma exposição da verdadeira doutrina da Igreja sobre a questão da autoridade, sobre a questão da palavra de Deus escrita e não escrita, também sobre vários outros pontos, sobre a questão dos sacramentos, da Eucaristia, sobre a questão também da invocação dos santos, enfim. Tá? E eu recomendo também aquelas pessoas que estão interessadas nesse tema e também que querem ajudar o nosso canal, adquirir esse livro, é R$ 29,90, podem pedir informações a mim, né? buscar, vou deixar um link também na descrição, aqueles que desejam adquirir, tá, esta obra conosco. Nós também temos esta aqui, o Papa e o Anticristo, sobre a questão do fim dos tempos, também muito interessante, do Cardeal Manning. Então, essa é a doutrina. Se for ver aqui nesse livro, você verá, esta é a doutrina dos apóstolos. Esta aqui é a doutrina do Concílio de Trento. E não esta invenção maluca do Sr. Paulo Júnior. Então nós pedimos que pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem, Deus conceda
a Paulo Júnior o dom da verdadeira fé e a graça inestimável de tornar-se um filho de Maria e discípulo amado de Jesus Cristo. Filho, eis aí tua mãe. É isso que nós desejamos. Toma Maria por tua mãe, Sr. Paulo Júnior. Converta-se, creia no Evangelho de Jesus Cristo inteiro. Creia nas palavras de Jesus Cristo de verdade. E assim o Senhor será certamente um grande discípulo de Nossa Senhora e espalhará a todos aqueles que o veem aí na internet a sua devoção. Dignare me laudare te, Virgo Sacrata, damici virtutem contra hostes tuos. Muito obrigado, caros amigos, pela atenção, por nos ter acompanhado até aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Forte abraço. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.